E vamos iniciar. Fala, galera, que saudade de vocês, hein? Fazia tempo, hein? Tem o quê? Uma semana de aula? Vamos lá, então. Vamos para a aula, então. Eu acho que na última aula a gente falou sobre consolidação, né? E nessa aula aqui a gente ia falar sobre pullback. A gente vai falar sobre pullback, então, no time de M5. Eu vou passar para cá, para FBS. Vou fazer assim, eu vou explicar na corretora. Deixa eu mutar todo mundo aqui. Mutei todos aí. Cuida para não desmutar aí, galera. Procura manter mutado o microfone. Vamos ver como é que tá o mercado aí. Vou abrir aqui algumas paridades digitais, tá bem mais alto, e a gente vai tá vendo aí a questão do pullback, tá? O pullback a gente já vinha trabalhando lá no início, né? Só que depois que a gente dividiu aí as turmas, a gente não falou mais, né, na questão do pullback, e a gente vai começar do zero, né? O pullback, eu considero um movimento mais forte, né, do que o movimento de consolidação. Ambos são bons, tá? Só que o problema da consolidação, a gente nunca sabe quando vai romper, né? Quando acontece aqui a consolidação, ó, aquela consolidaçãozinha, a gente nunca sabe o momento que ela vai fazer o rompimento dessa consolidação. Então, eu tenho um pouco mais de dificuldade de trabalhar com entradas fortes dentro dessa consolidação. Mas não que seja fraco, tá? Quem vai pegar em um tempo de tela maior e com consolidação, tenho certeza que vai conseguir, né, ter bastante confiança nesse tipo de operacional. Só que eu acabei me identificando mais com o tipo de operacional de pullback, que é o que? Quando o mercado ele faz essa consolidação, né, e rompe essa região de consolidação, e ele volta para bater naquela região ali que estava consolidada. Eu gosto de trabalhar com esse tipo de entrada aqui, esse ponto. Nesse caso aqui, eu não teria pegado essa entrada aqui, porque aí a gente vai entrar em alguns critérios aí do pullback, né? Então, o pullback aqui, ó, nada mais é do que o mercado que consolidou, rompeu e voltou nessa consolidação. Aqui é minha zona de entrada daí, nesse ponto aqui, tá? Só que daí a gente vai ter que ter agora alguns critérios aí, né, que eu defini aí ao longo do tempo para a gente diminuir a quantidade de loss, né, para não tomar um monte de loss nessa consolidação. Então, o primeiro critério, que é o mais importante de todos, é o rompimento que aconteceu nessa consolidação. Tá? A vela que rompeu a consolidação, para a gente ter esse pullback, ela precisa ser uma vela grande, uma vela forte, expressiva. Geralmente, eu gosto de contar, essa parte de contar os pips é um pouco mais chatinha, mas eu gosto de contar, tipo aqui, ó, quando a gente olha aqui no canto, ó, no cantinho aqui da tela, a gente tem a cotação do ativo, correto? E eu gosto de contar sempre quantos pips essa vela rompeu. Aqui é a nossa região de consolidação, ela era mais ou menos aqui nessa região, a gente tem que contar os últimos pavios também, tá? Então ela estava mais ou menos aqui, era uma zona, né? Mas a parte extrema da zona era ali em cima, era mais ou menos aqui. Ali também ainda estava dentro da consolidação. Essa vela verde ainda não tinha rompido a consolidação, ó. Eu não consideraria aí no rompimento, porque ela estava muito dentro da zona. E a vela que fez o rompimento foi essa vela grande aqui. O que aconteceu? Eu gosto de contar sempre a quantidade de pips que ela fez o rompimento, ó. Eu puxo uma linha, ó. Não preciso fazer isso, aí só no olho vocês já fazem, né? Eu gosto de puxar uma linha aqui. Isso aqui vai ficar uma coisa um pouco mais técnica, tá? Que é ver quantos pips se movimentou. Aqui no cantinho, aqui vocês vão reparar que tem uns númerozinhos aqui, ó. Sempre olhem os últimos 3 números. Tem que ter uma diferença de pelo menos 100 ou mais aqui nesses últimos 3 números. Tá vendo? Quando a gente traça uma linha, ó, a gente tem ali, ó, o de cima aqui, ó, esse primeiro. 9364. Daí a gente vai subindo aqui, ó, onde tem aqui, ó. Tá vendo, ó, 9464. Aqui a gente já tem uma diferença já de 100 pontinhos ali, né, de baixo para cima.
Então, esse rompimento aqui estaria fraco, ó, por causa do tamanho das velas. Tem que ser 100 ou mais, tá? Tem que ser 100 ou mais. Então, aqui a gente tem uma diferença, olha lá de quantos pontos lá para cima, ó, rompido. Uma diferença de mais de 600. Então, foi um rompimento então, bem interessante nesse ponto aqui onde a vela rompeu. Então, o importante, para vocês não fazerem essa leitura mais técnica, é só ver o tamanho da vela que fez o rompimento. Quanto mais expressiva for essa vela, quanto maior, mais forte a nossa entrada no pullback. E quando que é o nosso gatilho de entrada? Quando que a gente faz a entrada? Quando, após confirmar o rompimento na vela de M15, de M5, a gente vai verificar a vela que está voltando aqui, se ela está voltando direto, tá? Se a vela voltar direto aqui nessa taxa, ó, a entrada é mais forte. Tá? Nesse tipo de movimento que se ela voltar na primeira vela, a entrada é mais forte para a gente fazer a entrada. Quando que a gente ia fazer a entrada aqui? Exatamente no ponto que ela batesse dentro dessa região aqui, ó. Essa aqui, no caso, não bateu. Eu não teria como fazer a entrada aqui. Dá para fazer aqui nesse primeiro pavio? Dá, mas vai ficar bem mais perigoso. Porque a gente não tem como saber se ele vai respeitar aqui, né? A menos que a gente faça o seguinte. A gente trace uma linha horizontal aqui nessa região e olhe lá para trás. Ó, né? De repente, se a gente estivesse operando aqui, a gente talvez pegaria por causa disso aqui. Isso aqui a gente tem que levar em consideração, né? A parte de trás, o que aconteceu anteriormente, lá, o histórico do gráfico, né? Aqui estava bem interessante, ó. Talvez se a gente não pegasse nessa primeira, a gente pegaria na segunda, na terceira ali, ó. Só que ia ficar um pouquinho mais arriscado pegar nessa terceira vela. Porque quando o preço já começa a andar pro lado aqui nas próximas velas, já vai ficando mais arriscado aqui, ó. Aqui já é a entrada mais forte que a gente tem, aqui já é um pouco mais arriscado e aqui já é bem mais arriscado, ela tá voltando aqui para dentro da taxa. Porque lembrando o quê? Por que fica mais arriscado? Esse aqui é uma zona. Se dentro dessa região aqui, a gente tem uma zona aqui dentro. E o preço já tocou nessa zona, então ele já tocou uma vez. Se ele tocar de novo, tem uma probabilidade de ele estar indo tocar para romper, para passar daquela região ali. Daí ele foi mais uma vez tocar, né? Por mais que ele não tenha ido bem no momento certo que a gente queria, ele já tocou na região, ele tocou aqui. E aqui ele está praticamente quase tocando, né? Ele tocou naquela parte mais superior ali. E agora foi pela terceira vez, né? Terceira vez que ele vai fazer o toque. Então, sempre as regiões de consolidação, eu gosto mais de trabalhar, e eu vou aconselhar mais você trabalhar com a primeira região que tocar. Primeiro toque ali naquela zona ali. Vai ser a zona mais forte. Depois, se ela ficar assim, andando assim de lado, eu aconselho vocês não pegarem nesse terceiro. De vez em quando a taxa é muito forte, dá para pegar naquela região ali. Mas tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado para não cometer o seguinte erro, ó. A pessoa traçar só a zona aqui embaixo, só essa região mais embaixo, e achar que até agora não tinha tocado, aí vai pegar direto nessa vela vermelha aqui, uma retração. Olha lá o rompimento, ó. Aí ia romper aqui, ia dar loss, só se tivesse pegado bem lá na extremidade inferior ali para ter dado win. Mas em todo caso, tu com certeza ter pegado um loss aqui dentro dessa taxa. Por quê? Porque ela já tocou anteriormente. Né? Mas para mim ela não tocou, né? Não bateu lá na taxa que eu queria. Mas é que tu não levou em consideração, né, a zona toda. Tem que levar em consideração toda a zona ali. Vou botar aqui. Tem um no banho aí. Barulho de água. Então vamos lá então. Então sempre que a gente for trabalhar então com pullback, né, a gente vai ter que esperar o quê? Um momento de consolidação, um momento que o gráfico consolidou, né, e formou uma zona de suporte ou resistência, no caso aqui uma resistência aqui em cima, aí ele fez o rompimento dessa região de resistência. E volta daí para fazer o pullback aqui nessa zona aqui. Tá? Isso aqui então é o nosso setup para a gente operar pullback, tá? Então vai consolidar, vai fazer o rompimento dessa região de consolidação e daí ela vai voltar para fazer aqui a nossa entradinha. A entrada é sempre para a mesma vela de M5, para aquela retração, né? Como todo mundo aí acho que já está familiarizado, né? A vela vai descer aqui uma vela vermelha, ó, vamos desenhar aqui uma vela vermelha que nem aconteceu ali.
Vai descer aqui uma vela vermelha, essa vela vai entrar dentro da nossa zona, ou pelo menos tocar ali na ponta, e a gente vai fazer uma entrada aqui, uma compra, bem nesse momento, para 5 minutos, para final de 5 minutos. A vela vai retrair, né, e vai deixar o pavio aqui nessa região aqui. Tá, esse aqui é o nosso ponto de entrada. Certo? Outros momentos também que acontece. Fora de uma tendência também acontece bastante. Ou até mesmo dentro da tendência aqui de alta. Ó. Olha só o que aconteceu que eu gosto de pegar bastante. Vamos falar sobre as confluências na região. Ó. A gente tem aqui uma região de resistência dentro de toda essa zona aqui, né, que foi rompida por essa vela verde. E depois ela foi rompida novamente por essas 3 velas vermelhas. Ó. Então o movimento, se a gente interpretar o movimento, né, o que ele fez? Estava subindo, encontrou uma região de força vendedora, estava subindo de novo, encontrou a região de força vendedora para depois conseguir romper aquela região ali. Né, teve mais força compradora aqui nesse ponto. Depois a força compradora tentou jogar esse preço para cima, ó, como a gente pode ver aqui, né? O preço se manteve lá em cima durante alguns minutos aí, né? Quase meia hora ali, porque cada vela tem 5 minutos. O que aconteceu depois de novo? Ó? A força vendedora conseguiu jogar o preço de volta. Nesse tipo de movimento aqui, a gente pode trabalhar também agora com esse suporte, né? Que era uma resistência aqui atrás, virou um suporte e foi rompido novamente. Geralmente, eu trabalho com essa região aqui com as costas, ó, da LTB, da LTA, desculpa. Eu traço uma LTA e a gente pode trabalhar aí com o toque na LTA ali, ó. Quando ele faz esse toque nas costas da LTA. Eu ia preferir pegar mais em cima, tá? Para a entrada ser mais forte. Então, aqui em cima seria o ponto mais importante. Mas lembra que eu acabei de falar? Quando ele toca já dentro da zona, o que acontece? As próximas ficam mais fracas. Então, como ele já tocou nesse ponto aqui, eu não vou pegar nas próximas entradas. Mas se acontecesse o seguinte, a vela vermelha rompeu e essa vela verde aqui não foi lá na região, né? Ficou até a metade aqui. Depois as outras começaram a subir, quando ela tocasse aqui dentro, né, principalmente próximo daquele fundinho lá, eu ia pegar uma entrada de retração aqui nesse ponto, né? Para a vela deixar um pavio aqui. No caso, já tocou aqui na primeira, já vai ficar mais fraco aqui as nossas próximas, os próximos toques que ela fizer ali dentro, tá? Onde é que eu traço a linha de suporte aqui, de linha de tendência? Posso traçar aqui, posso traçar aqui nesse fundo aqui que ficou um pouco mais claro, ó, ficou um pouco melhor aqui os toques. Lembrando que a linha de tendência ela é sempre tem sempre várias regiões, né, para a gente traçar, não tem uma zona exata. O importante é ela estar confluenciando com a nossa zona de suporte e resistência. Sempre ajustem a zona de tendência para ela confluenciar com a entrada. Ver se tem como ela confluenciar com a entrada. A menos que ela fique uma coisa muito forçada, né? Que fica uma zona atravessando o gráfico ali. Daí a gente cancela aquela linha de tendência ali. Ela não existe, né? Aí a entrada não tem confluência. Então, entender esse tipo de movimento aqui, ó. A gente trabalharia, então, aqui com o rompimento aqui, né? Na volta, porém não foi na nossa taxa, acredito que eu não teria feito uma entrada, a menos que eu tivesse visto lá atrás aquele histórico passado. Depois ela rompeu de volta e se tivesse ido ali dentro da nossa taxa, a gente teria feito mais uma entrada aqui. Então seria aqui uma compra e esse movimento aqui que rompeu e voltou, a gente teria feito uma venda. Agora a gente vai fazer isso na prática. Eu vou abrir aqui minha planilha. Oi? Cuida para não destravar o microfone aí, Elvis. Tá destravando direto aí. Aqui tá minhas últimas operações. O histórico de operação. Eu estou utilizando apenas uma entrada, tá? Vou seguir aí agora o mês de abril. A gente tem abril, né? Vou seguir aí o mês de abril agora aí, utilizando a mesma coisa, tá? Esse aqui vai ser, esse tipo de gerenciamento, pessoal, tentem não fazer ele agora, tá? Principalmente aí para quem é mais iniciante, que é utilizar apenas uma entrada no dia, tá? É o gerenciamento mais avançado que a gente tem, né? Que eu considero o melhor também.
É o gerenciamento que a gente consegue ganhar mais dinheiro, né? E com menos capital. A gente arrisca um capital muito menor, daí consegue fazer aí 200, 300% do capital com uma única entrada por dia. Não é uma única, tá? Não vou entrar uma única vez com 250, tá? Eu vou entrar com os soros. Mas é partindo da ideia que se eu perder uma entrada, eu stopo no dia, né? E só posso voltar no dia seguinte. O gerenciamento que eu aconselho que vocês façam é aquele lá do início. Lembra lá do início que eu falei para vocês que era dividir o stop em 3, né, e tentar daí as 3 entradas? Esse seria o gerenciamento daí para quem está conhecendo o operacional, para quem está começando a pegar confiança no operacional. O gerenciamento de fracionar o stop é muito mais interessante. Fracionem o stop então, né, e trabalhem com soros aí com as 3 entradas. Uma coisa que eu estou vendo é a galera não fazer soros. Procurem fazer soros, pessoal. Os soros ele vai fazer com que vocês lucrem muito mais do que ficar entrando com mão fixa. Por mais que os soros tu perde o lucro anterior, né? Acontece ali de tu entrar ali, fazer um exemplo aqui, só para me explicar essa questão que eu vi muita gente me mandando o histórico cru, né? Com a entrada tipo de R$10. A pessoa entra com 10, aí depois na próxima entra com 10 de novo. E o que acontece? Nas opções binárias, tu ganhou 2. E quando tu perder 2, ficar 2-2, né? Que o histórico geralmente ele tende a equilibrar, vai acontecer, né, vamos dizer que essa aqui foi negativo, ganhou 2 de 10, perdeu 2 de 10, no final tu vai ficar negativo. O histórico estava bonito, estava 2x2, só que no final, pelo fato de ser opções binárias, e o teu risco e retorno é menor, né? Tu arrisca mais para ganhar menos. O risco e retorno de opções binárias é 1 para 0,92, tá? Então, a gente sempre vai estar arriscando mais. Isso aqui é uma coisa que vocês têm que ter consciência. Aqui nas opções binárias, a gente arrisca 1 para a gente ganhar. Vou botar o X aqui também. ,87, né? Ou 0,92 ou 0,85, sei lá. Isso depende do payout, tá? Isso aqui é o payout, ó. 0,92, 0,87 é o payout. Só que, porém, a gente sempre está arriscando 1. A gente sempre está arriscando 100% para a gente buscar um desses valores aqui, uma dessas porcentagens. Tá? Opções binárias é um pouco diferente, desculpa. É um pouco diferente de outros mercados. Tá? Em outros mercados, tu consegue virar isso aqui. Tu consegue arriscar 1, tá? Para buscar 3, ou para buscar 5, ou para buscar 10. Em opções binárias, a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue arriscar 1 para buscar valores maiores do que a gente está arriscando. Isso é ruim? Algumas pessoas vão perguntar agora se isso é ruim, né? Ou é bom. Isso não é ruim nem bom, tá? Porque eu considero assim, pelo fato de a gente conseguir buscar 87% ou 92% do nosso capital em 5 minutos, isso é muito bom. Porque só quem opera outro mercado sabe que não é tão fácil assim de buscar um retorno de 92% do valor que tu está arriscando em tão curto prazo. Então, se a gente for olhar pelo lado ruim, pelo lado bom, fica meio que no empate. Não é tão rápido assim da gente buscar 92% assim do capital tão rápido. Mas se a gente aumentar, quem opera vai falar, quem opera dos mercados, se a gente aumentar a quantidade de lotes ou de contratos, a gente consegue. Mas daí a gente aumenta também o risco. O risco não é só 1. Vai ficar um risco maior para ter um retorno maior também, né? Então, não julguem opções binárias por ser um risco-retorno maior, né? Por arriscar mais e ter um retorno menor. Que não é ruim, tá? É bom, só tem que saber trabalhar com isso aqui. Porque o que acontece? Se tu utilizar a mão fixa, no final disso aqui, a gente vai estar negativo, né? Porque quando tu ganhou, tu não ganhou 10. Quando tu ganhou 8,70. Se o payout era... Vamos botar o melhor payout ali, ó. O melhor payout. 9,20 ali seria o teu lucro. Espera aí, então. Vamos colocar aqui 9,20. Quando tu ganhou então mais
A entrada foi de 10. Ganhou mais 9,20. Ganhou 2 de 9,20. E quando tu perdeu os 10 cheios ali. O que vai acontecer no final? Tu ainda vai ficar negativo. A gente vai ter 9,20 vezes 2, menos 20. Perdeu 2, ganhou 2. Ficou 1,60 centavos negativo. É por isso que é muito importante usar os soros. Senão vai ficar sempre negativo. E os soros nada mais é do que tu usar esse lucrinho aqui da entrada anterior. Tu não está perdendo nada, está perdendo apenas os soros, né? Então a gente faria o quê? O formato correto. Entrou com 10 na primeira, ganhou 9,20. Na segunda, tu tem que entrar com 19,20. Pode-se dizer, então, que OB se dá bem quem tem a melhor matemática. Exatamente. Mais ou menos isso. Se dá bem quem tem a melhor matemática. 19,20. Ou quem tem mais coragem, né, de arriscar de o lucro anterior. O Soros é o melhor gerenciamento que existe para a OB. Né? Não existe gerenciamento melhor que o Soros. Né? Aí a gente vai entrar na próxima. Opa, é 92 que a gente estava fazendo o cálculo. Né? Então na próxima a gente arriscou os mesmos 19 ali e ganhou 17,66. Com as mesmas duas entradas, né, a gente teve um lucro aí muito maior. Então a gente ficou aí com mais 17,66 de lucro com as mesmas duas. Então vamos fazer de conta aí que a gente ganhou duas e perdeu duas. O que teria acontecido? A gente teria um lucro total aí de 19,20 mais 17,66. Com duas operações, seria isso, né? A gente fez a primeira, acertou a segunda, é isso mesmo. A gente teria um lucro de 36,86. Com as mesmas duas que a gente tinha ganhado R$19. Isso aqui menos os 20, vamos dizer que depois a gente veio a perder duas. Lembrando que quando a gente perde, a gente não dobra. A gente não faz os soros. A gente simplesmente segue com entradas normais. Só vai voltar para o soro quando voltar a ganhar. O que vai acontecer aqui nesse ponto? Vamos perder 20. Olha a diferença. Saímos ainda com R$16 de lucro. No cenário anterior, onde a gente teve as mesmas 4 entradas, 2 vitórias e 2 derrotas. Utilizando os soros, a gente saiu com R$16. A soma tá errada. Tá errado? Espera aí, então. Soros nível 1. Soros nível 2. Opa. 1. 2. Não, tá certo? Ah, tá. Dá 9, isso aí. Dá 26. Eu tenho que tirar... Ah, desculpa, é verdade. Eu tinha que tirar... Tá, então a gente tinha que tirar o 10, tá? O 10 que a gente começou ali. Esqueci de tirar o 10 que a gente tinha iniciado. Então a gente tirou os 10 que a gente tinha iniciado ali para ficar só o lucro líquido. E vamos descontar agora os 20 que a gente perdeu. Mesmo assim a gente vai ficar positivo ainda. Ó. A gente vai ficar com R$6 ainda positivo. Diferente do cenário que a gente tinha ficado negativo, né? Com 1,60 centavos negativo, né? Como era um capital baixo, né? A gente ficou ainda com valor positivo de 6,86. As mesmas duas entradas, né? Então, bora lá então. Então, só para a gente resumir, né? Então, para contornar esse risco-retorno aqui das opções, utilizem os soros aí, que vai ajudar muito. Vai ser o que vai manter a consistência aí. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá então. Vamos buscar aí uma entrada. Eu vou buscar uma entrada para mim estar mostrando para vocês, né, como que funciona aí o operacional na prática, para vocês entenderem aí o ponto da entrada. Uma coisa que eu aconselho vocês é estar pegando a melhor entrada, tá? É procurar aquele ponto que tem um filtro maior. A gente vai estar vendo isso aí na prática agora nos próximos dias aí. Primeira coisa, ó, abrir uma paridade nova. O que eu faço? Vou identificar zonas de consolidação. Tá? Ó, a gente tem uma zona de consolidação aqui, correto? A gente tem um topinho ali, né? O preço consolidou ali embaixo, ali em cima, né? Aqui a gente também tem uma zona de consolidação, ó. Porém, não tá uma região tão clara, ó. Ainda não tá tão claro porque o preço ele tá preso aqui dentro, ó. É mais fácil traçar esse fundo aqui.
Eu identificar esse fundo aqui e esperar o que agora nesse ponto aqui? Eu tenho que esperar o preço sair daqui de dentro, né? Tem que esperar o preço ou ele romper aqui em cima e vir fazer o pullback aqui, ou ele romper aqui para baixo e vir fazer o pullback aqui. Então eu simplesmente vou abrindo agora gráficos e vou identificar essas zonas de consolidação, onde eu preciso que o preço faça um rompimento para voltar naquela taxa e eu ter uma entrada. Como a gente tem diversos tipos de ativos, né, de paridades aqui, a gente não precisa ficar esperando, né, essa vela de 5 minutos, né, até porque vai demorar, fazer esse rompimento aqui para depois a gente fazer a entrada. O que, que a gente vai fazer? A gente vai abrindo vários ativos e vai fazendo as marcações para pegar no melhor ativo, o que já esteja fazendo o movimento, né? Aqui no caso, ó, a gente é uma zona de consolidação, ó, só para a gente ver aqui a entrada. Ó. Zona de consolidação, teve um loss aqui, ó. Eu tomaria esse loss aqui tranquilamente. Pegaria até 10 vezes se ele viesse aqui nessa região, ó. Era uma taxa muito bonita, ó. Um fundo bem forte aqui para mim. E ele simplesmente rompeu, ó. Nesse tipo de situação, não tem o que fazer, tá, pessoal? Isso aqui é uma entrada interessante, ó. Era uma entrada forte, o mercado simplesmente teve força compradora nesse ponto aqui, ó. Não tem o que a gente fazer para mudar, né, o cenário aqui de derrota que ia ter dado. Simplesmente vamos ter que aceitar o loss, né? Quem leu aí o Trading Zone sabe que não tem o que a gente faça para mudar. Mesmo se a gente tivesse traçado, ó, uma linha de tendência para confluenciar com a entrada. Tinha tudo ali para dar boa entrada. A entrada seria bem aqui nesse X aqui, ó. Linha de tendência. Zona de suporte lá, de resistência forte. Era um suporte forte, foi rompido, se tornou resistência. Se a gente tivesse traçado uma mini Fibonacci aqui, ó, nesse movimento, e acho que ia dar até no 61, ó. Ia dar quase no 61 da Fibo. Não importa, o preço simplesmente passou reto. Acontece, de vez em quando vai acontecer aí dele romper essa região de suporte ou de resistência. Essa região de pullback, né? O importante é a gente ter um gerenciamento aí afiado para a gente não tomar aí, não perder todo o capital nesse dia aí que tá rompendo as regiões, né? Simplesmente aceita, sai fora do mercado e volta outra hora. Volta no outro dia. Aqui, ó, o que a gente pode marcar aqui? A gente pode marcar essa região aqui, até mais em cima aqui a gente vai ter que esperar o preço romper, só que se ela romper aqui já dá pra gente pensar já em pegar um pullback aqui. Então dá pra me deixar aqui um alerta aqui. Vou botar a linha e botar um alerta para esperar o ponto que o preço vir romper essa região. E vou botar aqui embaixo também. Oi. Dá uma olhadinha para mim, por favor, no AudioCAD. O AudioCAD está um pouco consolidado. Ó. Esse tipo de movimento aqui, a gente precisa fazer o seguinte, ó, quando acontece esse tipo, pera um pouquinho, de movimento, ó, vamos identificar o que o preço está fazendo. Ó. Ele está numa tendência de baixa e ele acabou de romper a linha de tendência. Ó, agora vai ficar mais interessante. Sempre vamos ver o movimento dele num todo para a gente ver se fica interessante a gente estar trabalhando ali com uma compra ou se fica mais interessante a gente trabalhar com uma venda. Outra coisa que é importante, que eu gosto de fazer também bastante, é no movimento a gente traçar uma Fibonacci. Traça uma Fibonacci na onda ali, ó. Vê em qual região o preço está da Fibo. Rompeu a Fibo, ó. Um ponto interessante para a gente trabalhar com uma compra aqui embaixo, ó. A gente pode esperar uma esticada, uma entrada forte aqui, ó. Qual tu tinha falado aí também? EURNZD. Deixa eu ver se o EURNZD não tá melhor. O AudioCAD na digital tá 9,8. Ó, olha o EURNZD aí, ó. O EURNZD ele tá mais forte ainda, ó. Ó o fundinho ali de baixo, ó. Rompeu forte com uma vela expressiva e tá indo bater ali naquela região ali do fundo, ó. Por que essa região aqui tá mais forte? Porque o preço ele tá menos consolidado, ó. Ele tá fazendo um movimento de onda mais claro nesse ponto aqui. Mas aqui também não tá feio esse AudioCAD. Só que o AudioCAD a gente teria que pegar, acho que um pouco mais embaixo aqui, ó. Pra gente ter uma entrada mais forte. De repente ele não vai, mas seria melhor a gente pegar um pouco mais embaixo. Como a gente tem uma única entrada por dia aí no meu gerenciamento. O AudioCAD na digital tá 9,8. Deixa eu ver aqui, AudioCAD. Na digital, bom, tá alto. Ó, AudioCAD, ó. Quem vai trabalhar aí com mais entradas, ó, essa aqui é uma entrada forte, ó.
Tu pode estar pegando uma compra aqui nessa região, tá? Eu não vou pegar. Quem for pegar, pega mais embaixo ali quando ele descer de novo. Porque eu vou considerar uma entrada um pouquinho mais fraca. Como eu tenho uma única fração da mão, fica melhor eu pegar nesse Euro NZD. Quem quiser aguardar para pegar no Euro NZD, pode estar pegando aqui no Euro se ele subir ali. Ó o movimento então, pessoal. Ó. O preço consolidou aqui atrás. Ó. Consolidou aqui atrás. Fez agora esse rompimento aqui. E agora ele vai voltar para bater naquela zona. Ó. Esse aqui é a nossa entrada então. Nessa região. Vamos colocar um alertinho aqui caso ele chegue ali em cima. Deixa eu ver o wildcard. Ó, o wildcard ele tá dando um in, ó. Foi bem rápido até aquele movimento ali que ele fez. Quem pegou ali ele tá tendo vitória. Só que ele foi muito na pontinha. Eu acredito que eu ia esperar até descer um pouco mais. Ficou muito na pontinha da região. Uma dica que eu vou dar para vocês, pessoal. Isso aí que eu fiz, ó. Tracem a Fibonacci, ó. Traça a Fibonacci sempre na onda para ver o que está acontecendo. Às vezes o preço está bem em cima da 61 quando ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Vamos dizer que essa última vela verde que ele fez, que era a vela do pullback, tivesse bem certinho em cima da 61 da Fibo. Tivesse nesse formato aqui, ó. A gente não ia pegar um movimento de pullback aqui embaixo. Porque estava em cima da 61 da Fibonacci. Fica mais perigoso. Agora, como foi assim, ó, nesse formato aqui, ó, já estava um pouco mais interessante, ó. Pode ver que o preço rompeu forte, quando ele bateu, ele já fez um movimento mais interessante. Então, utilizem sempre a Fibo para ter meio que um parâmetro ali, né? Um GPS para a gente ver como que está o preço ali, se ele tá nas regiões de Fibonacci, se está rompendo. Will, Oi. a gente vai pegar sempre para retração, né? Não Certo. para próxima. No caso, assim, ela tivesse voltado lá na região e já tivesse ali batido os 5 minutos, né? Falta os 30 segundos. Não vai pegar para próxima daí, né? Vai pegar para a próxima também. Dá de pegar para próxima também? Uhum. Se ela estiver, tipo, indo no final da vela, principalmente se for uma esticada muito grande da vela, a gente pega geralmente para a próxima. Pode entrar sem medo, então. Pode entrar sem medo, porque a probabilidade de pullback é grande. Vamos continuar identificando aqui, então, as zonas de consolidação. Aqui seria mais interessante a gente identificar essa região mais em cima, ó. Aqui está muito consolidado aqui embaixo, então, se ele romper aqui em cima, fica interessante. A gente até está tendo uma linha de tendência, ó. Uma coisa que eu vou falar para vocês fazer é sempre estar fazendo as análises, galera, antes de estar pegando ali a entrada. Analisa tudo, ó. Analisa qual a região da Fibo que o preço vai romper, e se ele romper aquela região, se tem uma confluência com Fibonacci naquele ponto. Se ele romper, se não vai parar bem certinho em cima da Fibo, né? Aqui vai ficar bem certinho o movimento, ó, 38% da Fibo, ó. Para ser lá em cima na onda, até aqui embaixo. E se ele romper essa zona aqui, né, a gente vai ter bem certinho o rompimento da 38% da Fibo. Se voltar, né, a gente pode estar pegando tranquilamente, porque a gente tem duas confluências. Sempre procurem trabalhar com no mínimo duas confluências, tá? O EuroNZD tá chegando lá. Ó, EuroNZD aí, ó. O EuroNZD tem uma zona forte ali naquele fundo, ó. Dá pra gente pegar um pouco mais em cima aí nessa região, ó. Vamos ver se ele dá uma entrada aqui nessa zona, ó. Aumenta o tempo aí. Pegar um pouco mais em cima porque tá sem confluência, ó. Ai. Eu vou de AudioCAD. O wildcard já foi? Aí ele tá indo de novo lá. O EuroNZD tá mais forte hoje. Mas não dá pra saber qual é que vai respeitar mais. Deixa eu esperar uma esticada maior. Lá onde ele foi, lá. Esse momento, galera, é importante que a gente tenha muita paciência, tá? Esperar o ponto certo. E se não ir, simplesmente não pega. Bora, velhinho. Só dá uma esticadinha mais em cima aí. Opa. Peguei, ó. Podia ter pego um pouquinho mais em cima, mas ela deu um delayzinho. Bem aí, ó, a entrada, ó. Ela tinha dado esse pico e deu delay. Vamos ver como é que vai ser o fechamento. Tá bem interessante a taxa.
E o Wildcard também estava bem interessante, Rose. Conseguiu pegar aqui? Eu vou pegar bem na... Peguei. O Wildcard ele deu para pegar numa taxa bem melhor ainda. Olha lá o Wildcard lá, ó. Boa Wildcard. As duas estão interessantes. Vamos ver como é que vai ser o fechamento. Aqui faltou uma taxa um pouco melhor. E Rosemaria, que tá boa nessas operações, viu? Tá boa, Rose, viu? Até parece. Eu achei o Wildcard mais arriscado por causa da força vendedora que ela mostrou aqui. E ela lá tá querendo romper lá o NZD. Vamos ver como é que vai ser o fechamento. Às vezes ele fecha bem. Só uma, ó. O fechamento dela fica só o martelinho. O problema maior é que foi a taxa mesmo que ficou meio zoada. Mas tá respeitando bem. Vai esperar essa esticada aí, né? Eu tinha que esperar essa esticada maior aí. A paciência é fundamental, né? Principalmente quando a gente tem somente uma entrada. Esperar esse pico maior aí. A primeira entrada sempre a gente usa para acordar. Se der o win, a gente já... já relaxa, filtra mais a próxima. Pega no melhor ponto. Se der loss, a gente anota o erro e não comete na próxima. Uma dica que eu tô dando é para todos os alunos, pessoal. Sempre anotem, galera. Anotem os erros que vocês vão cometendo. E antes de operar, lê eles. Dá uma lida em todos os erros aí, o que eu fiz, né? Se eu fui ansioso na hora da entrada, se eu não confluenciei a entrada. Anota tudo. Isso vai fazer uma grande diferença no final, tá? Porque tu vai fazendo um funil, né, nos erros que tu vai cometendo. Tu vai cada vez afunilando mais para ti, cada vez cometendo menos erros. Isso é muito importante aí, na trajetória para te ter consistência dentro do mercado. Né? Eu no início anotava muito, hoje eu não anoto mais, mas eu ainda sinto a falta, né? Às vezes eu sinto a falta de anotar para fazer um relatório. De vez em quando eu ainda dou uma anotada, né? Se eu cometo um erro muito feio, né? Vou lá, anoto. Que errar eu mando, né? Chega uma hora, não, tá distraído, tá... Que nem agora esse erro aí não era para ter cometido, ó. Era para ter pegado uma taxa melhor lá em cima. Provavelmente, né? A vitória vai acontecer aqui em cima. Para quem pegou mais embaixo ali, que nem eu, vai ter um loss ali no fiapo. Ou ela pode voltar aí no finalzinho, vamos ver. Vai dar um loss ali na rapa, ó. Se fosse lá em cima, ó, bem certinho. Eu acabei sendo estopado aqui, então. O que eu faço? Nada, só aceito. Aceito o loss aí e não faço mais a operação, né? Boto aqui que finalizou 0x1. Anoto o erro e volto no outro dia. Não tenho o que fazer, né, em relação a isso. Simplesmente eu tinha que ter pegado uma taxa um pouco melhor, ó. Nessa esticada final ali que ela deu, ó. Que seria aquelas taxas mais próximas aqui dessa região, ó. E o Wildcard lá, o Wildcard deve ter dado um insaço, ó. O Wildcard deu um insaço, ó. A Rússia passou uma taxa boa. William. Oi. No Wildcard, porque o payout estava alto, eu fiz 2 operações. Eu peguei ela embaixo e depois eu peguei ela lá em cima. E aí ela deu gain 2 vezes. Ô, Porque se eu garoto. perdesse, eu ia perder só 4%, então o risco compensava, né? Ah, sim. Show. Ô, William, deixa eu te falar uma coisa. Pode falar. No caso, se nós colocarmos o EuroNZD, você falou numa aula atrás que você ia passar esse filtro de M1 mais para frente. Se a gente colocar o EuroNZD no M1, você vai ver que onde a gente pegaria seria justamente onde ele encostasse nos fundos de M1. Olha lá. Sim, a exaustão. É que eu estou evitando de botar mais detalhes, né? Pra gente não ficar com um monte de coisa. Depois, mais à frente, a gente vai ver na turma de prata o filtro de M1. Pegar principalmente no movimento de exaustão, né? A gente vai filtrar, daí se não tiver exaustão no movimento, a gente não pegaria, né?
Então, provavelmente, a gente teria pegado mais próximo da taxa certa ali, se a gente tivesse filtrado com M1. Mas ia ficar um monte daí de coisinha pra gente cuidar os detalhes, né? Quem tá mais iniciante aqui vai ficar um pouco mais difícil daí cuidar todos esses mínimos detalhezinhos. Aqui também, se a gente usar só o M5, se a gente tivesse filtrado um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais em cima, ó, teria pego um pouquinho melhor na taxa. Olha aqui o rompimento, ó. Agora a gente pode esperar no GBP/USD, ó. Esse rompimento aqui, né? E vamos trabalhar daí com essa região aqui, ao contrário. Quem trabalha com a consolidação já pode trabalhar já com esse ponto aqui de cima, né? Já é uma consolidação interessante, tá no quarto toque da consolidação. Eu só não trabalho com esse tipo de região, porque eu não fico tão seguro, né, trabalhar com esse tipo de entrada na consolidação. É interessante, só que eu não me adaptei a ele. Prefiro esperar o rompimento, trabalhar com o rompimento. Eu vou falar que 80% das vezes não rompe. A consolidação prevalece. Aqui já nesse ponto aqui, ó, fica um pouco mais arriscado já estar trabalhando com esse tipo de entrada, ó. Eu já não aconselharia a gente estar trabalhando já nesse ponto aqui. O ideal seria agora pegar uma outra entrada mais clara. Esperar esse rompimento do GBP/USD. Aqui, ó, ele está subindo aqui de novo, ó. A gente tem mais uns fundos lá em cima, ó. Uma região de consolidação aqui também. Se ele fizesse um movimento aí de exaustão lá em cima, ia estar bem interessante, ó. Dá para traçar também uma Fibo, ver se tem confluência de Fibonacci. Se não tiver duas confluências nesse ponto de entrada aqui, o melhor é que não entre, tá? Procura não entrada aí nessa entrada aqui, se não tiver pelo menos duas confluências. A Fibo tu pode ajustar, ó, ajusta a Fibo ali mais embaixo, a Fibo mais em cima, para ver em qual pavio ela fica ali direitinho na região. Porque em qualquer lugar aqui não tá errado, tá? Tanto aqui não tá errado quanto traçar mais embaixo. A gente tem pavio mais embaixo, a gente tem a onda mais embaixo e aqui ia estar confluenciando com os 50, ó. Aqui também está um pouco interessante. Aqui está querendo respeitar aqueles fundos. Se trabalhar com uma fração da mão aqui, fica interessante trabalhar com uma entrada um pouco mais fraca aqui nesse ponto. Só que agora já é final de vela, né? Já vai ficar um pouco mais arriscado. Vamos ver se a gente identifica aqui uma outra região. Foi fraco, ó. Ele rompeu muito fraco. Quando acontecer isso aqui, a gente não pega, tá? Mesmo que dê win aqui, ó, não pega. Um rompimento muito fraco. A probabilidade dele voltar aqui nessa vela aqui é muito grande. Então sempre descartem esse tipo de rompimento. Rompeu fraco, cancela. Tem que ter um rompimento expressivo. Aí pode considerar essa segunda vela como rompimento ou descarta também? Essa aqui pode agora. Pode considerar a segunda vela como rompimento. Se ela der uma esticada agora aqui embaixo, fica interessante. Aí tu pega uma retração daí, bem certinho nesse ponto aqui. Dá pra botar até um alerta aqui, ó. Se ela vir aqui para não perder, ó. Não tem problema, tá? O pavio tá colado assim na nossa região, ó. Não tem problema nenhum. Dá para trabalhar tranquilamente com essa região aqui. É que confirmou o rompimento, tomou distância do rompimento e agora está voltando aqui na região. Só uma coisa que seria mais interessante lá é trabalhar com uma confluência, né? Ver se tem alguma confluência. A gente tem uma linha de tendência passando ali. Seria interessante. É uma linha menor, né? Mas a gente tem uma linha de tendência ali. Se a gente traçasse tem uma linha de tendência de baixa lá de cima, ó, que dá para confluenciar, a gente teria praticamente um ponto X aqui naquele ponto, ó. Foi uma linha de tendência de baixa ali que foi rompida, ó, e a gente pode ver que o preço estava respeitando essa linha de tendência de baixa, ó. Ele chegou aqui próximo, caiu, bateu aqui, caiu e depois ele rompeu. Então realmente a gente tinha uma linha de tendência ali pela leitura do gráfico. Então tem uma entrada mais interessante aqui nesse ponto, ó. Uma entradinha legal depois que a gente fez as confluências. GBP/CHF. O que a gente faz quando abre o gráfico assim nesse formato? Identifica um fundo. A gente sempre tem que procurar um fundo nesse formato, tá? O que é um fundo? É aquela região que o gráfico deixou assim uma parte de baixo, assim, ó.
Aí ele rompeu, fez toda a onda lá, tá fazendo esse movimento e agora ele vai voltar nessa região aqui, ó. Sempre procuramos um fundo, então, quando o preço está nesse formato aqui, tá? Nesse formato aqui que a gente está vendo aqui na tela, ó. Ele está subindo de volta. O que a gente precisa nessa subida? As regiões de fundo, ó. Fundinho aqui. Se tiver confluenciando com o topo, melhor ainda. Aí a gente tem um topo e um fundo. Aqui a gente tem uma região, então, ó. Uma região um pouco mais fraca, né? A menos que ela tenha confluências, ó. Por que está um pouco mais fraco? Porque o preço está muito lateral, né? Ele está consolidado aqui. Para ficar uma região forte, a gente precisa ter uma linha de tendência, ó. Não tem. Que confluenciasse lá naquele ponto lá, ó. Ou o quê? Ou um Fibonacci. Traça Fibonacci lá. E vê se a Fibonacci está fazendo confluenciar naquela região. Não, ó. Fibonacci está mais em cima, está no 61. E a gente tem mais um fundinho lá no 61, ó. Ó, outro fundinho que a gente tem aqui, ó. É um fundinho mais fraco um pouco, mas tem um fundinho com um histórico passado forte, ó. Ó o histórico lá do preço, ó. Região interessante. Aqui tá legal, ó. Se o preço viesse ali naquele fundo, ele dava para trabalhar aqui nessa região. Fiquem atentos aí nessa taxa aqui, ó. Se ele bater aqui, a gente pode pegar uma compra aqui nessa região aqui. Aqui já é um rompimento mais fraco, tá? Esse tipo de região já fica um pouco mais arriscado pegar aqui, ó. Principalmente por causa do seguinte, galera. Quando o preço ele segura, assim, a 50% da FIBO. Olha lá as velas quando chegaram nos 50, ó, como ela está diminuindo de tamanho, ó. Uma probabilidade muito grande de ela fazer um movimento de correção aqui, porque ela está perdendo a força compradora, ó. Nos 50% da FIBO dessa onda total. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado nessa região aqui. Se a gente for trabalhar com essas regiões aqui de baixo, ó, tem uma probabilidade maior do preço corrigir agora aqui, ó, e descer lá embaixo. Então fica um pouco mais arriscado esse tipo de entrada aqui. Não que não vai respeitar, ela pode respeitar, mas a probabilidade é menor. Eu desconsideraria. Consideraria essa entrada aqui mais forte, ó. Lá o Wildcard respeitou de novo, lá. Forte que ele fundou o Wildcard. Aquele topo. Aqui, ó, a consolidação, ó. Não rompeu, consolidou de novo, ó. Aqui quase foi lá na taxa, não chegou a... Ah, chegou a tocar na pontinha lá da taxa lá, ó. Tocou na pontinha lá. A linha de tendência já não ia estar mais confluenciando aqui. Aí assim, se desse uma ajustada nela aqui, ainda ia estar confluenciando ali com aquela região. Isso aqui ia ficar, acho que um loss aqui. Fechou bem, né? Colado. O Euro NZD, ele tá indo no fundo interessante. Aqui o Euro NZD, como ele tá com uma forcinha de alta, dá para considerar a melhor taxa naquele 61 da FIBO ali, ó, que a gente tem mais um fundo aqui atrás, ó. Esse 61 aqui atrás nessa região, ó, estaria mais interessante. Esse topinho de 50 aqui também é interessante, mas ainda lá em cima tá mais forte. Mas daria para trabalhar com uma venda aqui também que não tá fraca, ó. Tá uma região interessante também aqui. A gente chama as entradas mais fortes aqui no SDCAD, ó. O SDCAD ele tá com mais confluência. Tem aquele topinho ali. Aqui tá bonito essa entrada aqui. Opa, eu abri o mesmo wildcard. Deixa eu fechar aqui. E abrir o Eurocard aqui para ver como é que ele tá.
consolidado. Quando não está muito consolidado assim, o legal é não fazer nada. Só fecha aí. Esse USD Card está interessante, ó. Fiquem de olho nele aí. Pegou esse stop também? Não tem nada ali no coisa, vamos ver o NZD USD. Card JPY. O NZD também já está aberto. O card JPY, ó. A gente tem essas regiões de fundo aqui, ó. Só que quando o fundo tá assim, ó, muito consolidado, fica muito arriscado. Só se tiver uma região aqui de fundo com... Aqui tem, ó. Com confluência na linha de tendência. Daí fica mais interessante. Essa linha de tendência aqui tá... meio bagaceira. Agora o SDK, se ele começar a chegar muito perto aqui, galera, ó. Se ele fizer esse movimento aqui de aproximação, ó. Fechar um candle agora aqui em cima e não tocar, na próxima vai ficar muito arriscado a gente pegar, tá? Aí não peguem nessa próxima entrada aqui, quando ele ficar muito pertinho assim. Nesse tipo de situação aqui fica mais arriscado. O ideal seria ele dar um pico lá embaixo agora. Vou ver o USD como é que tá. Deixa eu fechar essa que tá mais parada. GBP NZD. GBP AUD que não rompeu também. O EURUSD aqui não tinha movimento nenhum. Tem um fundinho ali, mas é bem fraquinho, ó. Esse fundinho aqui, mas ele pode estar fazendo confluência com aquela região ali de linha de tendência. Não. Tá feio demais. CHF, JPY. Feio também. Ô, Will. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Antes de você continuar o raciocínio. Lá no EURNZD, nós fizemos a entrada no pullback de baixa, né? Isso. E agora ele rompeu aquela região, ele buscou o 38,2 da FIBA e está voltando, né? Naquela região de fundo. Você consideraria um pullback de alta ou pelo fato de ele estar numa zona de retração de FIBA, você desconsideraria? Isso, tipo, pegar uma compra agora... aí nesse fundo aí. Isso aí. Aqui? Pegar uma compra aí. Não, eu desconsideraria porque o movimento dele, no geral, é um movimento de baixa, né? A gente teria aqui um movimento de baixa, então ia estar muito arriscado a gente estar fazendo uma compra aqui nessa região. Sempre vamos procurar trabalhar a favor desse movimento, né? Uhum. Ele está fazendo ondas de baixa, então a tendência é ele romper, né, os fundos aqui, ele romper essa região, ele romper essa região aqui também. Então a probabilidade dele romper agora essas regiões aí que ele deixou ali é muito maior. Então eu desconsideraria uma compra aqui, eu não faria. Beleza, obrigado. De nada. Seria mais fácil fazer uma venda, tipo, ele vender, ele romper aqui de volta, aí trabalharia com uma venda aqui de novo. Só que já seria uma entrada um pouco mais fraca. Pelo fato de já ter testado já essa região aqui, né? Porque ele pode também chegar aqui,
romper aqui e bater aqui, só que começar a subir. Daí ele fazer um formato de tendência de alta. Então, o ideal mesmo seria a gente esperar ele romper aqui o fundo. Aí sim, para confirmar e a gente trabalhar aí com esse ponto. O Audicad ali seria um pullback ali? Isso, seria um pullback no Audicad. Chegaram a pegar aí? Era um pouquinho mais embaixo ali ainda. Se ele descesse ali mais embaixo, dá para pegar aqui embaixo. Aqui estava bem nas extremidades ali, mas dá para esperar um pouco mais embaixo, ó. Ó, espera ele descer mais e vamos pegar uma compra aqui, ó. Quando ele dá essa esticada maior aqui. Ó, o de card, pessoal. Digital tá 98%, ó. Ah, eu acho que ainda vai descer lá na taxa aí. Dá para ter calma aí que ele pode descer mais ainda. Lembra da questão da paciência aí. Tem um paciência que ele pode dar um pico final aqui e vir buscar aqui essa taxa aqui de baixo, ó. Não foi. Ainda, né? Ele pode ir ainda, tem mais uns segundinhos ainda. Acho que agora não vai mais. Se ele for nos últimos segundos, o ideal é pegar numa taxa bem esticada daí. Se for pegar na mesma vela, para ele dar aquela retraçãozinha. Mas não vai. Tinha até uma confluência, ó. Uma incidência de baixa rompida ali naquela região. Agora, se ele for na próxima vela, não fica interessante, tá? Vai ficar mais arriscado. Dá para pegar, só que vai ficar mais arriscado. Porque ele já vai estar respeitando isso daqui, ó. O Will, aí tem um ponto X um pouquinho mais para frente. Interessante era esperar chegar no ponto X, né? O problema é que para ele chegar no ponto X, dá para esperar aquela esticada dele ali embaixo. Tá fraco, tá um pouco fraco aqui por causa da consolidação, né? Mas dá pra fazer uma entrada aqui nessa, porque a gente tem uma zona de consolidação aqui, vamos ter uma confluência da linha de tendência de baixa junto com a linha de tendência de alta. Se ele desse um pico aqui embaixo, não precisa nem esperar lá embaixo, mas se quisesse pegar a melhor taxa lá embaixo, seria mais forte, né? É que nesse pontinho aqui já estava interessante, ó. Agora aqui que ficou tá pegando mais tendência, ó. Procurando trabalhar com as regiões mais afastadas um pouco, ó. Região que a vela tem que esticar mais. Dá para trabalhar com esses 50 aqui, ó. Vai ficar um pouquinho mais arriscado.
No 61 aqui tá bem mais forte. Não tá feio aqui, ó. O preço podia respeitar bem aqui esse fundinho aqui do 50. Poderia respeitar, né? Não tá tão forte agora aqui com o filtro de M1, porque ele não tá com mais exaustão legal, ó. Seria mais interessante esperar uma zona mais em cima. Até esse 50 aqui em cima ele tá mais forte, ó. Esperar esse pico aqui nessa região. Aqui já ia pegar por causa dessa retração, só que com uma confluência de exaustão de M1, né? Aqui o wildcard chegou, bateu lá no fundo, lá retraiu bem, ó. Não chegou aí no ponto ali mais forte, um ponto mais embaixo ele seria mais forte. Bateu só na beirinha ali, já voltou. Aqui seria interessante, ó. Aqui dá para fazer uma entrada aqui de venda aqui, ó. Se quisesse esperar, ó, pra pegar uma venda aí, ou se quisesse um ponto bem mais forte, pegava mais em cima aqui, ó. Mas eu acho difícil ele passar daí. Tem uma probabilidade muito grande dele vir fazer uma retração aqui embaixo, ó. Ele bateu aí, agora ele pode retrair aqui embaixo. Que a gente tem uma zona de 50 aqui dentro, ó. O NZD tá rompendo lá. NZD. Aqui, ó. Tá rompendo aí o fundo. Confirmar esse rompimento. É o EURNZD. O NZD também tá interessante, ó, galera. Ó. Se ele fizer esse rompimento aí, também dá pra... Deixa eu ver o EURNZD. O EURNZD era um topo, né? Era um topinho consolidado. Ah, não. Não, o EURNZD era que a gente tava. Era o EURNZD aqui que a gente tava, ó. Ele não tá rompendo, ele bateu nos 50% ele firma. Aqui a gente teria uma entrada aqui nesse pico ali, ó. Eu pego bem nesse 50% da firma. Se ele romper agora, deve trabalhar no 61 ali, ó. 61 ele tá interessante, ó. Ó, se quem pegou ali embaixo de tomar loss, ó, já se prepara para trabalhar aqui com 61, ó. A entrada mais forte aqui no 61. Tá brigando ali. Ui. E o win ainda, hein? Alguém pegou aí? Eu peguei, deu win. Deu win? Boa. Deu win no fiapo do Aipim, como dizem. No fiapo do IP. Aqui é o NZD também, ó. NZD, o SD, ó. O fundinho, ó. Era o fundinho lá atrás, ó. Depois virou suporte e agora se ele bater aqui, ó. Região interessante. Teve um rompimento até interessantezinho, ó. Não foi aquele rompimento, mas foi um rompimento mais expressivo. A vela ficou maior, né? Foi uma vela maior aqui de quase 100 pontos. Ô, Will, Oi. dá uma olhadinha no CAD CHF. Ele tinha uma zona muito forte de consolidação, bem no movimento de baixa, ele rompeu essa zona e está voltando lá no pullback. O problema é que ele já fez, né, o pullback. Eu considerei um pouco mais acima, eu considerei mais um pouco no final da vela. Mas tem razão, ele rompeu e já voltou lá. Ele bateu aqui, ó. Dá pra ele fazer de novo, que nem ele tá fazendo aí, ó, mas... É mais arriscado, mas não tá descartável aí na entrada. Pode respeitar ainda, porque ele tá na tendência de baixo aí. Só vai ficar mais arriscado um pouco. Ainda que o NZD tava melhor, ó, porque esse é o primeiro toque, ó. Ele rompeu aqui a taxa, ó, tendência de baixo. Rompeu a taxa aqui. E pode estar voltando para pegar aqui nessa... Esse fundinho ali.
Dá pra gente marcar aqui a linha de tendência colada aqui, ó. O wildcard, ó. O wildcard agora que ele tá indo lá naquela escada, mas agora não, agora desconsidera. Vai ficar bem mais arriscado agora. Se bem que nesse formato que tá as velas aí, né, ainda podia fazer, mas vai ficar bem mais arriscado mesmo. O ideal é isso. Rompeu tudo, velho. Agora o legal seria limpar as linhas agora aqui nesse ponto, ó. As linhas já não estão mais confluenciando, né, com as regiões. Limpa tudo e... Aqui o coisa ainda foi lá, ó. Lá na taxinha lá. Não sei se tu considerou mais em cima ainda. Mesmo assim, ele praticamente foi em todos. Aqui o NZD não foi, só foi na primeira ali. Tinha que ter subido mais em cima, mas ele pode ir ainda. Tem mais 1 minuto ainda. Eu não peguei mais nada aqui porque eu tô estopado, tá? Eu tô só explicando as entradas aqui. E aquele fundo ali do coisa, ó, tá bonito, ó. Fundinho do EURNZD. Vai confluenciar aqui com uma linha de tendência. Mais ou menos. Tinha uma linha aqui que foi rompida, ó. Agora vai ficar mais fraca ela pelo fato dela já ter sido rompida antes. A gente vai ficando por aqui. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Para não misturar as lives, eu vou estar chamando vocês aí mais tarde, acho que umas 11 horas, tá? Preparem aí às 11 horas que eu vou estar fazendo outra live para estar chamando vocês para explicar o robô, tá? Explicar como é que ficou o robô aí, como é que tá a situação dele ali. Então, a gente vai estar parando por aqui essa live aí. E depois das 11 horas ali eu vou estar chamando vocês, eu vou estar mandando o link de novo do Zoom ali para mim estar explicando, para a gente estar gravando daí outra live, para não ficar uma em cima da outra ali, tá? Então a gente vai ficando por aqui e acho que vocês entenderam a aula, né? A gente vai reforçar a aula de pullback amanhã, vamos estar fazendo mais umas entradinhas de pullback, né? Hoje fiquei estopado aí, como eu estou fazendo só uma entrada, fiquei 0x1 e vamos ver como é que vai ser amanhã. A ideia aqui do gerenciamento é quando encaixa, né, eu faço um lucro aí bem maior, né, do que quando eu perco, né. Aqui no mês de março, no finalzinho de março, ali que eu iniciei o gerenciamento, olha como é que foi o histórico aí, só para vocês terem uma noção de como funciona esse gerenciamento com um único stop, né. Dia 24 estopado, o stop é normal, tá, galera, não adianta ficar triste com o stop, né? Achar que não vai levar, que vai, é normal, acontece. Segundo dia ali de 250 para 1008, né? Deu 15%. O segredo é esse aqui, ó. Quando bate o stop, bate 5%, né? Quando bate a meta, bate muito mais do que bateu de stop. Dia 26, 250 estopado. Dia 27, 1636, né? Banca final de 250. Foi 376 de lucro, 27%. Dia 28, 250, deu 874 de lucro, 12,78%. No final aqui, ontem eu ainda utilizei 2 entradas, né? Eu geralmente faço isso quando eu já tenho uma beirinha para trabalhar, né? Um lucro. Eu utilizo um valor maior ali para estar fazendo as operações, mas o lucro final aqui foi de 1.269, né? Tinha sido poucos dias, né, de gerenciamento ali. Quando a gente encaixa ali, né, encaixa mais, daí consegue ter um lucro muito maior, né? Mas em poucos dias ali deu para ter um lucro interessante, tá? Agora aqui vamos pegar o mês cheio de abril. Vamos ver como é que vai fechar o mês de abril aí. Até o dia 30 aí, utilizando o gerenciamento aí com uma única entrada. Esse é o gerenciamento mais avançado, né? Lembrando. A gente faz uma única entrada.
Claro que é muito importante ter paciência. Aqui ainda dá para pegar, ó. Só tem que esperar aqui, ó. Dá para esperar um pouco mais em cima, que nem ela foi ali, né? Aquela esticada ali que ela deu, tava legal, ó. Ó, aqui tá confluenciando com a linha de tendência. Dá para pegar bem nesse pico aqui, ó. Aumentar o tempo e ter paciência e pegar aqui em cima, ó. Se ela der aquela esticadinha mais forte. Vai ter terceiro toque da LTB, ó. Tá com movimento de baixo. Se ela dar aquela esticada ali, pegar para retração de M5. Eu não vou pegar nada, mas quem quiser pegar aí a entrada, tá uma entrada interessante. Tá um fundo interessante ali. O doji lá de baixo lá se manteve abaixo do preço, né? Então tava indo interessante. O canal seria só esperar uma esticada maior. O preço dá uma esticada um pouquinho mais alta aqui do lado desse pavio aqui de trás, ó. Ele só dá um pico aí já fica mais interessante a entrada. Ficar mais próximo da linha de tendência. Quase indo lá na taxa. Pensando em olhar pro lado aqui, mas se olhar pro lado aqui ele bate e a gente não vê. Um minutinho, ó. Indo para a última vela de M1 dando pico, ó. Esses picos são interessantes na última vela de M1, ó. Se ficar muito no final, já fica mais arriscado, tá? Porque já não é uma entrada já tão clara, né? Não tá um movimento tão claro. Ainda vai para a última vela. O legal agora nos últimos 30 segundos seria não pegar, porque ela pode estar esticando agora para romper. Então fica mais interessante até não estar pegando agora nessa próxima esticada que ela der aí. Agora a gente desconsideraria a taxa aqui. Deixa eu ver como é que tá o chat ali. O Leonardo perguntou se eu uso Soros nível 2 ou 3. Depende, Leonardo. Depende do dia. Se eu tô com lucro já, eu costumo utilizar nível 3. Agora, se eu não tô no lucro, eu costumo ser mais conservador e utilizar nível 2. Uso nível 2 até pegar um lucrinho, depois eu passo pro nível 3, nível 4. Depende. Agora, os próximos, a ideia é fazer nível 4. Vou ver se eu consigo encaixar o nível 4 aí na próxima vez, se encaixar os Soros. Então tá, bom dia para todos aí, galera. Pares para as marcações de suporte e resistência. Acho que é o Leandro do Japão, acho que foi que perguntou. Bom dia, eu queria tirar uma dúvida e tenho uma dificuldade para identificar os melhores pares para fazer as marcações. Certo? Então, a gente vai responder então essas dúvidas aí que ficou amanhã, tá? Vamos estar tirando aí as dúvidas. Eu vou anotar aqui e vou tirar amanhã daí. Quem tiver dúvida, galera, manda lá no WhatsApp, tá? Todas as dúvidas que ficou aí da aula de hoje pra gente estar respondendo amanhã daí certinho. Agora não pega mais aqui, tá? Cancela agora aqui. Valeu, tamo junto, pessoal. Falou. Tô sem voz já aqui. Até mais. Fui. Às 11 horas eu chamava vocês pra ver a questão do robô. Fui então. Valeu, um abraço. Bom dia pra todos.